Olá, eu me chamo Kelly, estarei com vocês hoje falando sobre a virtude da obediência que permeia as atividades da educação infantil no mês de abril. E a primeira coisa que eu quero trazer é uma definição de obediência, em que aquele que obedece faz a vontade do outro, da autoridade que manda, desde que não se oponha à justiça. E essa dimensão da virtude da obediência é que vai permear toda a nossa conversa. E aí eu pergunto a você, quando você tem que obedecer a alguém que está mandando em você, como que você se sente? Tolhido? Com a vontade um pouco ali ameaçada? E às vezes até mesmo a sua identidade, a sua forma de expressão no mundo? Se dentro das nossas atitudes tem esse pano de fundo, o que a gente traz de repertório é o que a sociedade hedonista nos conduz, né? Onde a dimensão da vivência da obediência vai fazer com que a sua vontade esteja fraca, ou até mesmo a sua liberdade limitada. O caminho da virtude é um caminho contrário a essa visão da liberdade limitada. Então, uma vez que eu cresço na obediência, eu cresço na liberdade de escolha para o bem pessoal e o bem da sociedade. E é por esta razão que o exercício da autoridade é fundamental para uma boa obediência, porque não há educação sem exercício da autoridade. Nesse exercício da autoridade, eu preciso compreender que eu estou a serviço daquele a quem eu exerço a autoridade, no caso dos nossos filhos. Então, para exercer bem essa autoridade, eu preciso ter alguns critérios. O primeiro deles é acreditar que os nossos filhos são capazes de obedecer. Parece tão bobo, né? Mas é real, às vezes a gente não acredita. Às vezes a gente diz que os nossos filhos são incapazes de exercer essa virtude. E também que você é capaz de exercer a sua autoridade, como pai e como mãe. Né? Apropriar-se dessa verdade e assim começar a elencar os critérios, né? Objetivos muito claros. Onde eu quero que meu filho cresça, né? Que virtude, que atitude, que bem eu quero que ele tenha, desde os seus hábitos básicos. Que é aí que a gente começa a forjar esse caminho de obediência, né? Uma vez que os nossos filhos têm a prontidão dentro da rotina, por exemplo, de ir para a cama, de comer bons alimentos, de experimentar determinadas coisas, eles vão crescer também. Vão crescer neste âmbito todo da obediência. Então, os objetivos claros. Outra coisa, determine limites, né? Se nós, como adultos, negligenciamos esses limites aos nossos filhos, é tão forte e tão agressivo quanto algo que a gente faça verbal ou fisicamente com os nossos filhos. Porque eles precisam de limites, eles precisam de norte, eles precisam de orientação. E são os adultos que exercem essa autoridade sobre eles que fazem esse papel. Outro aspecto é, será que a criança entendeu o que se espera dela? Ou será que a gente foi claro o suficiente para fazer com que a criança entenda o que a gente deseja dela naquele momento? Às vezes as nossas frases são tão confusas e cheias de ansiedade do adulto que faz com que a criança se perca na nossa voz. E aí a gente perde também a nossa autoridade, né? Mas mesmo assim, diante desse desafio, não tenhamos medo de errar. A gente também está em construção, né? Nós, como pais, estamos aprendendo a viver essa autoridade sobre os nossos filhos. Às vezes a gente sabe até exercer a autoridade no campo do trabalho, né? Nos nossos ofícios fora da nossa casa. Então, uma das formas de a gente crescer nessa autoridade dentro de casa é o sim, ele é negociável, mas o não é inegociável. Então, eu tenho que eleger quais os momentos em que eu vou dar esse não às crianças, né? Normalmente a gente tem um desafio gigante, porque a gente fala assim, não pode, a criança já, uau, né? Então, se eu tenho uns critérios eleitos ali, né? Não é não, e ele não vai mudar, eu tenho poucos nãos. O que eu tenho são frases reformuladas, né? Então, mamãe, eu posso comer doce? Sim, depois do jantar, né? Você deixa ou não para os momentos mais próprios em que você não vai negociar, né? Ou então, sim, nós vamos poder fazer isso em algum momento, mas agora nós vamos fazer outra coisa. Então, você vai dando o limite, vai norteando e vai reservando as suas fichas de não para aquilo que realmente vai ser um não determinante, e a criança vai entender perfeitamente, né? Por quê? Porque ela vai entendendo as regras, os limites são dados por regras. Elas precisam ser poucas e firmes. Elas precisam acontecer.
Então, essas regras ajudam as crianças a cumprir o que foi determinado pelos pais, né? E a gente também, tendo aonde vai chegar com cada criança, consegue cobrá-las, né? Isso também faz com que a disciplina seja gerada, né? Você conquista uma atitude naquele ambiente e ela replica essa atitude em outro ambiente, porque para ela já foi internalizado, já foi forjado nessa dimensão da obediência. Então, a disciplina é a melhor forma de você proteger o seu filho. Às vezes a gente não quer discipliná-lo, às vezes a gente não quer frustrá-lo, às vezes a gente não quer dar um não, porque, poxa, eu não vou, como pai que passa o dia inteiro trabalhando, fazer isso agora no momento que eu tenho com meu filho, naquela meia hora que você tem com o seu filho cansado no final do dia. Se você não faz isso, você delega esse caminho, delega essa disciplina, delega esse lugar onde o seu filho vai aprender para outros. E quais serão esses outros? Aqueles que estão fora dos valores da tua família, aqueles que têm valores completamente diferentes da sua família. Então, disciplinar é a maneira mais fácil que nós temos de proteger os nossos filhos e de fazer com que eles vivam aquilo que precisa ser vivido como pessoa, livremente diante do mundo. Tudo isso nos faz entender que a gente vai fazer um esforço tremendo agora nessa primeira fase dos nossos filhos. Vamos nos colocar à prova no exercício da nossa autoridade e fazer com que eles cresçam na obediência, para que no futuro a gente tenha menos esforços e mais ação dos nossos filhos no mundo de forma mais adequada. Espero que isso tudo ajude você na sua paternidade, na sua maternidade, e vamos juntos nessa parceria da escola com a família.